Nós estamos na segunda edição do projeto Interação e Imersão em Capoeira em Novo Formato. Fomos premiados no segundo edital de expressões culturais afro-brasileiras do Ceará, com apoio cultural da Secretaria de Cultura do Ceará e parcerias com a Secult UFC, com Centerflex Academia, João Bosco Fotografia e TG Comunicação. O evento ocorreu em formato online dia 22 de maio de 2022. Tivemos como ministrantes 4 mestres da capoeira do Ceará: mestra Carla, mestra Wanda, mestra Bruxinha e mestra Claudinha. Eu comecei a capoeira em 84. Na época tinha 2 professores que davam aula, que era o professor Júnior e o professor Jean. Eles dois iniciaram um trabalho, eram todos 2 alunos do mestre Everaldo, eles iniciaram um trabalho juntos, dando aula juntos. E aí eu fui convidada pelo Júnior numa roda de amigos, né? Eu tinha recém-chegado de São Paulo, morei lá 9 anos, quase 10. E aí ele apresentou esse convite para treinar capoeira. E eu fui com meu irmão, e aí fui ficando, né? Dificuldades no começo eu só tive familiar, porque meu pai não achava que capoeira não era para mulher, então eu tive essa, né, rompimento. Eu acho que foi meu primeiro movimento assim de entender que eu não poderia me calar, eu precisava brigar para estar naquele lugar. Foi quando eu me entendi um pouco de rebeldia, vamos dizer assim. Durante o processo da capoeira, eu não tive muita dificuldade, eu tive muito apoio, né, das pessoas que estavam nessas lideranças. Depois, quando a gente vai entendendo o que é a capoeira, que eu fui percebendo toda a sua dinâmica, a sua complexidade, né, que eu vou conhecendo o trabalho do mestre Lula dentro do Pirambu, né, que era na época um dos locais de referência como comunidade pulsante, né? A gente vai entrando em outros campos e vai percebendo outras dificuldades, né? E aí eu venho dentro da minha trajetória, né? Que eu acompanhei a trajetória do grupo Zumbi, com a liderança do mestre Everaldo, com a Associação Zumbi, com a liderança do mestre Lula. Todos esses esforços que eram possíveis ser feitos para que a gente pudesse estar onde a gente está hoje. E os esforços que eu falo, galera, desde pequenas rodas de conversa até a criação, o formato que a gente entendia na época como diálogo entre vários grupos, né? Hoje que eu digo assim, de uns anos para cá é que a gente vai tendo as dificuldades dessa militância, né? Porque a gente falou ali desse espaço de poder, da discussão em âmbitos de secretarias, em poder público, né? E no próprio movimento da capoeira. A gente sabe, você acompanha, que nós mulheres estamos chegando nesses lugares, né? Então, quando eu recebi a minha graduação de mestra, foi um período que isso precisou de uns 2 anos para me entender que lugar era aquele e que força era aquela, né? Quando eu me senti nisso, que eu percebi de fato que eu estava ali, que precisava, né, ter minha voz e minha opinião expressada, foi ali onde eu precisei marcar mais coisas e tive desgastes. Nesse momento eu posso ressaltar que por vezes eu fiquei bastante mexida, me magoaram, né, me feriram, chegaram em ambientes do meu sentimento que não era necessário passar, porque eu estava dentro do lugar que eu tanto defendo, que eu tanto amo, né? Mas isso não é a capoeira, são seres humanos, é outra coisa.
Mulher na Capoeira é fantástico, né? A gente aparece dentro desse movimento muito timidamente, com grupos com algumas mulheres. Depois tem um período que os grupos têm muitas mulheres, né? Acontecem de ter grupos com mais mulheres do que homens, e isso vai oscilando durante as décadas, mas nessa trajetória algumas mulheres se consolidam, né? Elas se fincam dentro do movimento da capoeira, se fortalecem dentro do movimento e conseguem passar os seus estágios de graduação na capoeira, que especificamente na minha escola, na escola da Claudinha, também tem graduações que apontam, né, esse crescimento. Então essas mulheres conseguem fazer isso, porque não é fácil, né? Para nós mulheres permanecermos dentro do movimento da capoeira, precisa de uma rede também de apoio, né? Tanto de quem está na liderança, que muitas vezes ainda é o homem que está nessa liderança, como outras mulheres e homens que estão naqueles grupos, naquelas escolas, que facilitam esse processo, porque nós geramos vidas e nesse período a gente para, quando quer voltar precisa de apoio, porque são crianças pequenas, muitas vezes precisam estar conosco, né, nas aulas. Então essa continuidade da capoeira para as mulheres, elas precisam de um olhar diferenciado nesse sentido. Mas as que estão, né, as mulheres que conseguiram esse seu percurso, principalmente as que chegaram na maestria, hoje tem trabalhos belíssimos, como eu falei na entrevista ali em cima, trabalhos consolidados, lideranças de grupos, né, que fazem um trabalho bacana, referência para outras mulheres, né? A minha preocupação, enquanto estar nesse lugar, é ser referência para minhas filhas e para o grupo que eu atendo, né, que é a Associação Zumbi Capoeira, para as mulheres e homens que estão lá. Se a gente conseguir ampliar isso para um campo maior, ser referência para outras e outros, mas o meu foco é chegar na minha família e na minha escola, né? E aquelas que são mais próximos a nós. Oculto, né? Como tem na sociedade, a gente fala capoeira porque é o espaço de luta nosso, mas isso é uma doença, eu vou falar assim, um comportamento, na verdade, né, da sociedade em geral. Então a sociedade está dentro da capoeira e isso atravessa, né? O que eu acho importante deixar aqui como registro, que a gente dialoga, que a gente discute, coloca isso em pauta, né? Que a capoeira nos abre essa porta para conversar com pessoas, com comunidade, com famílias, e que a gente pode trazer a partir desse diálogo essas expressões, esse comportamento e mostrar um novo viés, uma forma respeitosa da gente conviver com as pessoas, né? Eu costumo olhar, Cláudia, a partir do nosso lugar. Eu acho que eu já olhei assim, mais amplo, né? Querendo atingir mais pessoas, querendo fazer uma avalanche de transformação. Mas hoje eu me contento em transformar ou ajudar a colaborar nessa transformação a partir da minha família, a partir dos nossos que estão lá. E aí aqui eu ressalto duas ações que a gente tem, que é uma formação continuada e muito importante para a nossa casa, que é o Coletivo de Mulheres e o Coletivo da Diversidade LGBTQIA+, né? Que a gente dialoga, a gente coloca na pauta e a gente discute. E isso tudo atravessa o preconceito, atravessa os abusos sexuais, atravessa todas essas mazelas que a sociedade nos provoca, mas que a gente não conversa. Não conversa na escola, não conversa na casa, nem conversa em amigo. Mas na roda da capoeira a gente coloca isso em pauta. E aí a gente vai colaborando com as novas gerações, né? Com essa transformação das novas gerações e com a nossa mesmo. Porque a gente foi educado de uma maneira. Por um bom tempo eu pensei erroneamente, tive comportamentos também errôneos, mas hoje, aprendendo, a gente vai caminhando para um lugar melhor, né? E a base de tudo é respeito. Eu posso até não entender, eu posso até não aceitar, mas eu preciso necessariamente respeitar. Conselho é coisa difícil.
mas segura as mãos. Não entremos na onda de competitividade, né? Não entremos na onda de nos afastarmos, né? Hoje, especialmente aqui em Fortaleza, a gente vive um movimento diferente do que eu vivi lá no meu começo, né? Lá, nós mulheres nos eram vistas de escolas diferentes como rivais, né? Vai ter a roda de fulano, vai estar cicrana, você tem que entrar para desenvolver o jogo e hoje a gente vive um movimento onde nós mulheres pautamos nossas dificuldades, mas mais do que isso, nos acolhemos. Independente de grupos, independente de graduação. E aí aquilo que eu falei lá em cima, surge uma integração feminina, que é acolhedor e traz uma proposta de agregação. Surge grupos de mestras, né, que também fazem esse exercício. Surge o Fórum de Mulheres Capoeiristas, que também discute nossas pautas. A gente tem as nossas divergências, a gente, enquanto mulheres, também temos nossos pensamentos contrários, mas a gente não pode sair da premissa do respeito, né? Mesmo com as nossas diferenças. E dentro desse contexto todo, a gente tem algumas mulheres que são rochedas, né? As mestras vão entender essa palavra. A gente se considera assim rocha, firme, forte e somos unidas, né? A gente apoia uma outra, vibra pela conquista da outra, ampara quando é necessário, quando o coração dói, quando as estruturas se abalam. A gente está junta, fortalece, visita os espaços, estamos sempre juntas dentro dos eventos. Esse é o fortalecimento que é necessário, né? Que se for exemplo, que seja esse, né? De mulheres que seguram a mão, que estão ombro a ombro, que se ajudam e que podem fazer um percurso diferente, não melhor, não pior, mas diferente para a capoeira, né? Com humanização, com acolhimento, com fraternidade, não esquecendo da nossa luta diária, mas com mulheres à frente, firmes e fortes. O projeto já está na segunda edição, né? Eu fui convidada para a primeira, mas fui impossibilitada de participar, mas estou aqui na segunda. Eu acho assim valoroso, né, todo o trabalho, esforço que é feito para que a gente conte um pouco dessa nossa trajetória, do percurso da capoeira, para que outras pessoas possam ter acesso e a gente mesma reconheça, porque como eu falei agora quando a gente estava vindo para cá, a gente ainda nem entende ou não compreende a amplitude de tantos esforços, né, que foram feitos. Quando a gente diz ali as pautas, a gente não aciona o tempo, as horas, o investimento financeiro, investimento pessoal, psicológico, né? De todo o contexto de estar naqueles lugares de discussão. Então, assim, Claudinha está com esse projeto, é importantíssimo, porque vai estar materializado e a gente, na capoeira, ainda tem uma carência muito grande de documentários falando sobre a capoeira e os atores da capoeira, as pessoas, mestres e mestras, e todo mundo, né? Não é só título, cada um de nós tem um percurso importante, consolida, fortalece, para que quando a gente chegar lá na capoeira, né, que a gente tem graduação, a gente tenha mais coisas para falar, mas parabenizar, agradecer, né, por essa oportunidade, agradecer ao meu mestre pela oportunidade de falar pela nossa casa também. Ele é meu companheiro, ele é o homem da minha vida, o pai dos meus filhos, mas dentro da capoeira a gente sabe que tem os nossos lugares. Hoje a gente é mestre, né? E mais dialogamos e trabalhamos junto para que o nosso trabalho cada vez mais se fortaleça. Agradecer, deixar um beijo grande, um axé e dizer que a gente está aqui para outros momentos, viu? Beijo, Claudinha, beijo todo mundo. Quando a gente começou a treinar capoeira, não tinha essa tradição de apelido para mulher não, tá? Era muito difícil. Comecei a treinar em 1976, 14 anos, se não me falha a memória, né? No centro, na época, Centro Comunitário Presidente Médici, ali perto da Pia Marta da Guanhambi.
Dificuldade maior na capoeira foi aprender capoeira, né? Porque quando eu cheguei no centro comunitário, o mestre Zé Renato já não estava mais lá, então todo o grupo, né, que é o pessoal do grupo Xangô, que era o grupo que foi montado pelo mestre Zé Renato, eles estavam sozinhos e exercitavam seus treinamentos, em dupla, um ensinando o outro, ou sozinho, então não tinha ali uma pessoa que estivesse fixo à frente do grupo, responsável pelo ensino. Então a maior dificuldade foi eu chegar, querer aprender e ter alguém para me ensinar, né? Eu sempre relato que eu ficava pedindo a um e a outro, apurrinhava mesmo o juízo dos meninos, até que um dia o mestre Everaldo, mestre hoje, na época ninguém tinha corda, né? Não tinha nenhum tipo de graduação, ele combinou comigo de os treinos eram terça e quinta-feira, começava às 5 horas e se estendia, não é? Então ele combinou da gente, eu chegar, ele me ensinava durante 1 hora e depois ele iria fazer os treinamentos dele, né? E assim eu fui conseguindo dar os primeiros passos, os primeiros avanços dentro da capoeira. Então a maior dificuldade foi essa no início, né? Estava todo mundo também aprendendo, então a gente também se baseava na filosofia do mestre Pastinha. Quem sabe mais, ensina quem sabe menos, né? E assim por diante. Essa foi a primeira. A outra dificuldade que eu tive foi só no sentido da família. O meu pai viajava muito, era motorista de caminhão, mas não tinha problema nenhum com ele. Mas a minha mãe, ela sempre implicava, mesmo porque eu voltava, uma menina de 14 anos solta no meio do mundo, treinando uma coisa que era para vagabundo marginal, como ela dizia, né? E nos cuidados que ela tinha de mãe, e eu bati o pé no chão, chorava. Ela quis impor algumas coisas. Restrição econômica foi total, né? Me fez, inclusive, um dia escolher. Ela disse assim, escolha entre eu e seu pai ou a capoeira. E eu fiquei indignada, porque eu podia escolher entre a capoeira e outra arte marcial, né? Outro esporte. E eu podia escolher entre ela e meu pai e outro casal, não é? Porque eu achava que você não pode fazer escolhas entre coisas diferentes, né? E eu acho que na minha vontade de treinar capoeira, quando ela fez a pergunta, ou me pressionou contra a parede, faça a sua escolha, eu simplesmente disse, ela escolhe a capoeira, né? Aí depois eu tive que aguentar um tempo. Isso daí, um pouco mais de pressão da parte dela, mas eu fui conseguindo lidar. Então, a dificuldade para mim foram só essas duas, né? O primeiro momento do aprendizado, que não tinha ninguém à frente no MEDS, e esse segundo momento da família, né? Minha mãe nunca foi, ninguém da minha família foi por um batizado, foi para nada meu da capoeira. O apoio que eu tinha, olha, o pessoal do MEDS, na época, a gente fazia muita apresentação, porque na época a capoeira era aliada ao folclore, né? Não era tido como luta, era reconhecida como uma dança folclórica da Bahia, tá? Então tinha um grupo muito forte de folclore no Presidente Médici e a capoeira sempre ia. Então tinha uma pessoa que me dava o apoio e incentivo. Primeiro, o apoio que o mestre Everaldo, ele sempre... aliás, ficou como sendo o meu primeiro mestre, porque ele me dava 1 hora de treino toda quinta-feira e terça, né? E nesse sentido das apresentações, toda apresentação ele entrava em contato comigo e dizia, Wanda, nós precisamos de ter pelo menos uma mulher que vá para a apresentação para as outras mulheres poderem ver que a mulher também treina capoeira. Então ele incentivava muito, muito a gente nesse sentido, e para onde ia que tivesse apresentação, ele sempre fazia questão de me levar para poder fazer essa representação feminina na capoeira, para a gente poder chamar mais gente. Então, o meu apoio maior, já disse que da família eu não conseguia, né? O apoio maior disso aí. E mais tarde outras pessoas que a gente foi conhecendo, mestre Lula, mestra Carla, que a gente foi se dando esse suporte uns aos outros, né? Principalmente as mulheres que foram surgindo e a gente foi se ajudando aí. Como é constituída a roda de capoeira, né?
constituído de pessoas que se afinam com um objetivo, que é a capoeira, que estão dentro daquele espaço, ali naquele momento, para tocar. Temos uma bateria, né, berimbaus, pandeiro, atabaque, para bater palmas, né? A palma é o momento em que nós colaboramos com o canto, com a música, para elevar a vibração de quem está na roda. É um momento de conexão, não é? Com música, com canto, com ancestralidade, né? Com a dinâmica da capoeira. Quem aqui não entrou na roda de capoeira e que a roda está com aquele axé lá em cima, que você não consegue nem ficar parado, né? Lugar de mulher onde ela quiser, na capoeira principalmente. Eu passei um tempo parada para resolver outras coisas da minha vida, entreguei meu trabalho, passei para o mestre Amaral, né, o meu trabalho, depois fui para mestre Lula e mestra Carla, e fui cuidar de outras coisas da minha vida. Então eu passei um tempo parado, no sentido de dar aula, de marcar presença em lugares. E quando eu voltei, eu me admirei o tanto de menina que tinha treinando capoeira, né? Eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Que coisa boa. E eu me senti muito feliz de ver essa nova condição da mulher, a participação em massa, e de ver a mulher, principalmente, no mesmo pé de igualdade, que eu vou dizer assim, porque de primeiro se levava a menina para a roda de capoeira, se a gente fosse pegar um instrumento, tomava da mão da gente. Aí chegava outra pessoa para substituir, mas tocando, cantando, fazendo floreio, né? Nesse sentido, de pé de igualdade em termos de graduação, eu até hoje ainda tenho, eu vejo restrições ainda, né? Mas eu achei muito, muito maravilhoso, assim. E acho que o lugar da mulher na capoeira, assim, acho que a capoeira sem mulher, ela perde uma parte da beleza dela. Capoeira é até um nome feminino também, né? Capoeira é mulher também. Racismo, eu vejo várias outras coisas na capoeira. Homofobia, racismo, violência contra a mulher, né? São muitas coisas. Isso aqui é uma opinião de intensidade ou como eu vejo? Porque assim, todo tipo de preconceito para mim eu vejo como uma limitação ainda do ser humano, né? E uma limitação que, infelizmente, a gente não pode resolver porque é íntimo de cada uma das pessoas, né? Mas, assim, a gente estava lá em cima e a gente falando de valores humanos dentro da roda de capoeira, nós falamos de um valor chamado respeito, né? Lá em cima. E eu acho que o espaço da capoeira, quando eu chamo espaço, eu não chamo só a roda de capoeira, mas o meu capoeirístico, os momentos que a gente está sentado, em que a gente está reunido, eles podem ser perfeitamente aproveitados para que a gente possa conversar sobre isso, num processo educativo de todos nós, né? Tem algumas pessoas que têm uma compreensão das coisas mais ampliada, já superaram muitos preconceitos, outros já não têm nenhum, mas outros ainda estão bem pulsantes, né? Então, acho que esses espaços poderiam ser aproveitados. A capoeira, como a gente tem várias possibilidades, e através dela, ela é a ferramenta que a gente pode também superar preconceitos, né? Então, eu vou dar um conselho espelhado em mim, tá? Eu tive que parar. A mulher geralmente dá umas paradas. A gente tem filhos, dá uma parada, tem que esperar o filho crescer. Eu não fazia isso não, eu levava o menino embaixo do braço, botava no chão, saía preto de sujo, levava colchão, levava um monte de coisa. As minhas duas meninas eu fiz isso. Mas o mais comum é a gente parar, esperar a criança crescer um pouco. Principalmente se a gente não tem marido capoeirista, já fica bem mais difícil, né? E a gente vai dando outras paradas ocasionais, porque é muita coisa centrada em cima da mulher. É vida profissional, tem que dar conta de casa. A jornada da mulher é sempre maior do que a do homem, ainda é assim, apesar do homem hoje já lavar a louça, já lavar a roupa, já cuidar do menino também, mas ainda é assim uma sobrecarga muito grande. Só o conselho é que a gente pode conciliar tudo. Eu parei, eu entreguei o meu grupo de capoeira que eu amava, né? Resolvi parar para cuidar de outros aspectos da minha vida.
E assim, a maior dor que eu tive foi no dia que meu aluno me chamou, ele continuou dando aula no espaço que eu dava aula para eles, me chamou para me assistir o ensaio de um show que estava sendo montado de capoeira, e era um show que era o mesmo show que nós já tínhamos feito no último evento que nós fizemos, no último batizado. Vocês não têm noção de como eu desmoronei, eu até me emociono, porque eu chorei igual a menina, mas era uma dor tão grande no meu coração. Meu Deus, o que foi que eu fiz de arrependimento? Porque eu poderia ter conciliado, né? Eu acho que a gente, quando quer, quando para pensar um pouquinho na dinâmica da vida, a gente sempre pode conciliar as coisas e encontrar um espaço. Meu conselho é esse: concilie, não pare. Eu achei tão bom, tão maravilhoso os temas que foram propostos, porque não fica só a movimentação da capoeira, mas abre o leque, como a gente já vem falando, das possibilidades da capoeira, né? Está inserida em todos os setores da vida da gente, nos direitos humanos, né? Na política, nos movimentos sociais, na saúde mental, que eu achei maravilhoso, né? Eu já trabalhei na área mental, eu fiquei imaginando assim, uma turma de portadores de transtorno mental, o quanto de benefício que a capoeira não pode fazer, né? Então, a variação dos temas, para mim, foi assim, maravilhoso, porque insere, ou melhor, não é insere, é dá visibilidade àquilo que a capoeira já tem, que é essa possibilidade dela estar em vários espaços e fazer o papel dela, né? De educar, de revigorar, de animar, de botar o juízo no lugar, né? Muitas vezes eu precisei botar o juízo no lugar, tocando meu berimbau e chorando. E outras coisas mais, né? Então, eu achei assim maravilhoso, estou aguardando o próximo. Como consideração final, já expressei minha gratidão, né? Eu espero assim que esse momento tenha sido também prazeroso para as pessoas que estão participando. Espero que no próximo ano, porque a gente conta que esse movimento, né, o movimento que está se estabelecendo da imersão, ele possa se repetir no próximo ano, né, e que mais e mais pessoas possam participar, não só daqui do Ceará, como de outros estados, né? E a gente conta com quem está participando e gostou de fazer a divulgação. Olá, meu nome é Cristiane Marreiros dos Santos, tenho 43 anos e comecei a capoeira em 1989, acredito que tenha sido 1989, faz muito tempo, minha memória não é muito boa. E comecei na época que eu comecei a capoeira, foi com o mestre Prainha, e depois, logo em seguida, ele sofreu um acidente e eu fui treinar com o mestre Assis, ficando 4 anos com o mestre Assis, depois comecei a treinar com o mestre Marrom e passei 28 anos treinando com o mestre Marrom. Apoio, eu não tive muito apoio, né? Porque a minha família não me apoiou em nada, porque eu fazia parte da seleção cearense de handebol, eu jogava em 2 escolas particulares, eu representava a escola, e quando eu disse que ia sair para treinar capoeira, foi uma guerra lá em casa, né? Quase que tinha morte, porque o pessoal não queria que eu parasse o meu treinamento, porque, como eu disse, eu fazia parte da seleção cearense de handebol, eu era pivô, eu era não é me gabando não, mas eu era uma atleta muito boa. E eu ganhava para estar ali trabalhando, e eu ia trabalhar com a capoeira de graça, eu não ia fazer um trabalho social recebendo. Então, assim, teve muito... O problema maior foi esse mesmo, o apoio que eu não tive da família, não tive apoio de muita gente, então as dificuldades começaram a surgir daí. Nunca faça um traumatizante e desça para o chão. Não é interessante. Certo? Exemplo, eu estou jogando com a flor, certo? E a flor deu uma armada. Primeiro eu dei um martelo na flor. Vamos lá, digamos que eu tenha dado um martelo na flor. Pá. Aí eu desço pro chão para fazer uma descida básica. Do jeito que a flor tá aí, que as pernas dela é maior que a minha,
ela pode só colocar a mão e fazer uma melodia de compasso em mim. Então não é interessante. Fiz o meu traumatizante, pode esperar que vai vir outro. Certo? Não vá achar que você deu um martelo e a pessoa não vai querer revidar, porque acontece muito isso. Bem, hoje em dia a gente conquistou o nosso espaço, né? Coisa que antigamente, quando eu comecei a treinar, nós não tínhamos. Para mim tocar um berimbau, eu mesmo tinha que confeccionar meu berimbau, porque ninguém queria me emprestar, porque achava que eu não sabia tocar, achava que eu não ia aprender, porque eu era desastrada por ser mulher, e que mulher era pra estar, era só batendo palma e só tocando pandeiro. Não queria que deixar eu tocar berimbau. O que foi que aconteceu? Eu peguei e fiz o meu berimbau e passava a madrugada toda enchendo o saco do pessoal lá na rua, fazendo zoada até de madrugada, até a minha mãe me botar pra dentro, mas assim, com relação nós já conseguimos nosso espaço. Hoje em dia, o meu público maior é com as meninas. Eu dou aula em projetos da Prefeitura de Fortaleza e 70% é mulher. Eu não sei se é pelo fato de eu ser uma mestra e ser mulher, que isso aí tem como uma referência, eu não sei. Mas eu acredito que tenha sido por conta disso. Mas nós já temos o nosso espaço, a gente não tem que ir atrás de nada não, a gente já conquistou. O racismo, ele tá em todo canto, né? O pessoal costuma dizer que capoeira é coisa de preto, né? E o pessoal tem preconceito com relação ao povo europeu, o povo que vem pra cá para aprender a nossa cultura, a nossa capoeira, com o povo. Ele tem preconceito com asiático, tem preconceito com indígena, tem preconceito com negro mesmo, né? Então, assim, o preconceito, infelizmente, ainda existe, mas isso aí a gente vai ter que romper essas barreiras aí. A gente tem que lutar bastante e a luta ainda não acabou, ela continua e a gente tem que enfrentar isso aí com muita garra para que a gente possa proteger as pessoas que a gente ama dentro da capoeira e a nossa capoeira. Não desistir. Eu não assim, é um conselho que eu dou para as meninas, não desistam. Quando eu comecei a treinar, só tinha eu de mulher. Era um monte de homem grande mesmo. A galera que eu treinava antigamente era um povo lá de Brasília. Era um povo muito forte, um povo muito bonito, só tinha eu de feinha no meio. De um monte de homem grande, tudo branco, de olho claro. Era um povo muito chique, um povo... Tá entendendo? E eu me soquei ali e me enfiei e tô até hoje. Comigo tem esse negócio não, viu? Eu não deixo ninguém me amedrontar. Eu sempre supero isso aí. Certo? E que as meninas tenham esse mesmo exemplo, que não deixem que os estudos, a faculdade, os filhos, o marido, a família atrapalhem. Porque eu tenho uma filha de 20 anos e a minha filha teve neném agora recente, a minha netinha está com 16 dias, que nasceu. Tá? Isso não foi empecilho, não é empecilho. Quando eu estava grávida, bem dizer, tive a minha filha no trabalho. A bolsa estourou, estava dando aula no projeto ABC do José Walter e eu não sabia o que estava acontecendo. Me levantei, fui para o hospital, fiquei lá, no outro dia eu já estava com a menina no braço. Ou seja, foi empecilho treinar capoeira, a gravidez? Não foi empecilho. Era empecilho para você viajar com a sua filha pequena? Que nada, eu levava ela no braço e viajava para Recife, para Belém, para o Maranhão, para Teresina, para Alagoas. Eu viajava para todo canto, levava ela, não tinha esse negócio não. Não tem desculpa. E marido? Marido é que não é empecilho mesmo. Porque quando ele me conhece, ele já me conhece dentro da capoeira. Ou ele me respeita e respeita a minha capoeira, ou ele pega o beco. Porque, em primeiro lugar, a capoeira. Comigo funciona desse jeito. Eu não sei como é que funciona com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite da Claudinha. Sim, foi pra mim, assim, foi muito satisfatório. Fiquei super feliz mesmo. Quando ela falou assim de imediato, eu super aceitei, né? E assim... Isso se chama valorização do trabalho do profissional. A gente rala tanto, tá com tanto tempo que eu tô nessa correria, gente, vocês não têm noção. É trabalho, tendo que administrar trabalho, faculdade, filho, agora para completar a neta, aí tem família, a vida pessoal. Então assim, a gente tenta separar tudo, mas a gente sabe que muitas vezes algumas pessoas não conseguem, não tem essa garra, não tem essa fibra que outras pessoas têm. É porque eu sou muito determinada com as minhas coisas, então assim, eu não deixo nada me abalar. É muito difícil alguma coisa me abalar no meu trabalho, na minha capoeira. Então, quando eu dou a minha palavra de participar de algo, eu vou até o final. Realmente é só se acontecer uma coisa de extrema urgência, para mim poder dizer que não vou. Eu vou e tento fazer o meu melhor.
né? Agradeço a Claudinha pelo convite, agradeço a todos da equipe pelo convite. Eu espero que eu tenha dado o meu melhor, eu espero que todos que participaram da minha aula tenham gostado realmente. Estou aí aberta para novos convites. Muito obrigada de coração, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Meu nome é Ana Cláudia Pinheiro, conhecida na capoeira como Claudinha. Eu iniciei capoeira com 12 anos, na associação da UFC, na Quadra do Céu, com o mestre Samurai. As minhas maiores dificuldades foram em relação a conciliar, né, estudo, trabalho. Como eu iniciei nova, né, na adolescência, então eu estava naquele período de continuar os estudos, aí teve o período da faculdade, o período que eu dava aula de capoeira, que eu treinava, que eu estudava, trabalhava, então assim, era muita coisa, eu tinha que decidir, né, tomar as minhas decisões, e eu nunca quis deixar a capoeira. Sempre conseguia um tempo para treinar, né? Tive que parar de dar aula um período devido a isso, né? Para poder fazer a faculdade, mas nada que me impedisse de seguir. Outras coisas que também para mim foram difíceis foram as questões das lesões, né? Eu tive várias lesões, rompimento de tendão, rompimento de joelho, algumas assim que realmente me fizeram ter que dar uma parada, mas a capoeira é muito rica e a gente sempre está tentando buscar em outros espaços, né, de música, de cantoria, e de estar participando dos projetos, né, e tudo, estudo da capoeira para não se ausentar por completo. Hoje, né, eu vejo que a gente avançou muito. Quando eu iniciei, eram poucas as meninas que tinham, né, e a gente se juntava muito para treinar junto, para ir para as rodas. E a gente tinha as dificuldades, né, porque a gente não tinha essa diversidade que hoje tem de transporte. A gente andava muito, a gente ia para os lugares, a gente chegava às vezes não tinha essa oportunidade de jogar, porque não dava os espaços, né, a gente não dava essa abertura que a gente tem hoje, né. Hoje a gente já toca com mais facilidade, chega numa roda, pega um instrumento, as pessoas já te dão mais oportunidades, e você também já se empoderou mais, né, de chegar ali e dizer, olha, eu sei também e esse espaço também é meu. Antigamente a gente sentia muito essa resistência, essas dificuldades. E sobre os transtornos mentais, né? Quem nunca ouviu falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre estresse, bipolaridade e dentre outros? São doenças que estão comumente hoje sendo faladas, né? Seja dentro da nossa casa, seja na capoeira, seja nos espaços de trabalho, e tem outros termos, né? Então, assim, eu acredito que todo mundo já escutou falar, né, sobre alguma dessas doenças que estão aí no slide, ou se não outras, né, possíveis, que são várias. A ansiedade, ela tem os seus gatilhos e também seus sintomas físicos, né? Como a náusea, a tontura, a falta de ar, a tensão muscular, a irritabilidade, a taquicardia e a fadiga. São muitos, né? São muitos sintomas. O racismo, né, ele impera muito na nossa sociedade ainda, apesar de que a gente escuta muito que hoje as pessoas estão livres, né, estão libertos. Eu me considero negra e eu vejo que a gente passa ainda por algumas discriminações, né, nos espaços, não só da capoeira, mas como outros, né? E eu acho que a gente tem que ser antirracista, né? A gente tem que realmente tentar combater, porque isso é um mal, né? Um mal da humanidade. Que continuem, que sigam firmes, que procurem pessoas que te incentivem, que procurem estudar, que vocês são capazes, que vocês podem. E a gente está aqui, né? A gente já agradece a quem veio antes de nós, né? Que se a gente está aqui hoje é por essas mulheres fortes também que vieram atrás, que nos deram essa chance de hoje estar construindo a nossa história. E é isso que eu peço a vocês, que vocês também não esqueçam das pessoas que vieram antes e do respeito, e continuem sendo firmes na capoeira. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, né? E vejo que o estudo na capoeira ele é muito importante, né? A gente continuar, a gente pesquisar, aprofundar, e o trabalho que a Claudinha está fazendo é um trabalho de reforçar isso, né?
de que a gente está na capoeira, a gente tem que procurar se informar, a gente tem que procurar saber as referências, as pessoas que estão ali na luta e procurar também estudar vários outros assuntos, né? Como a gente teve hoje uma diversidade de assuntos importantes para a nossa sociedade, né? E a capoeira traz muito isso. Então, é muito louvável, né? O projeto que a Claudinha está desenvolvendo, não foi esse, foi o primeiro, já é o segundo, está sendo premiado e é muito importante a participação também das políticas públicas, né, para a capoeira. Gostaria de agradecer a Deus, a minha família, as mestras que ministraram os workshops, a toda a equipe, as parcerias e nossos apoiadores. Um beijo no coração de todos e até a terceira edição.